próximo orador é o Frederico Vital, da Terra dos Sonhos. Uma salva de palmas, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar a minha apresentação por cantar uma música. Estão preparados? Então vá. Está na hora da caminha, vai, mas é dormir. Tivemos aqui pessoas a dormir ferradas nas apresentações. E eu estava lá atrás a rir-me à gargalhada. A dizer, epá, extraordinário. Isto realmente é um formato puxado, é um formato único, só podia vir de pessoas tão empreendedoras, ficar 24 horas a ouvir tipos a falar. Brutal. Bom, eu não venho falar de conhecimento, disso sabe o IES. Também não venho falar de articular empresas com projetos sociais, disso sabe a Fundação EDP. E, portanto, eu aqui venho tentar inspirar-vos um bocadinho com o meu exemplo. Espero conseguir inspirar alguém sem adormecer, sei lá, 50% da plateia. Vou tentar. O meu nome é Frederico Vital, Frederico Fezas Vital. Para quem não me conhece, não há problema, eu repito, o meu nome é Frederico Fezas Vital. Portanto, já me conhecem. E agora que já nos conhecemos, Fred para os amigos, e agora que já nos conhecemos, vamos falar aqui de um tema quente, do tema dos sonhos impossíveis, ou possíveis, depende do ponto de vista. Eu desde pequenino que tenho muito mau feitio. Pelo menos é o que me dizem em casa, os meus amigos também me dizem isso, eu acho que é personalidade. É um ponto de vista diferente. Sou eu contra o resto do mundo. A verdade é que este mau feitio, ou personalidade, como quiserem chamar, sempre garantiu que eu fazia tudo aquilo que as outras pessoas achavam que era difícil ou impossível a fazer. E portanto deu-me aqui uma maneira de estar na vida que para alguns será teimosia, para outros será mania, para mim é personalidade. E há uma pessoa que diz uma frase muito interessante acerca da maneira como nós vimos as coisas, que é o Audrey Hepburn, acerca da palavra impossível. Ela costumava dizer que nothing is impossible. The word itself says I'm possible. São duas formas de olhar para a realidade. Nós podemos olhar para uma palavra impossível e ficar estagnados perante a impossibilidade, ou então ver a possibilidade que está escondida dentro da impossibilidade. Na realidade, a maior parte das pessoas que eu conheço tem uma atitude um bocadinho diferente perante a vida e estagnam um bocadinho perante a impossibilidade. Acorda de manhã, tem o seu diazinho, só quer a trabalhar, está ali a trabalhar para o seu sustento, chega ao fim do dia e só quer a dormir. Isto para mim não é viver, é sobreviver. Infelizmente, os estados depressivos estão imensos e muito mais do que possamos imaginar. Não são só as pessoas que têm depressão diagnosticada que sofrem de estados depressivos. Os estados depressivos são constantes. A boa notícia é que nós podemos dar a volta a esses estados depressivos. Sem recurso, muitas vezes, a médicos ou a comprimidos. Okay? Se bem que os médicos são uma ferramenta essencial para nos ajudar a descobrir as ferramentas que nós próprios temos dentro de nós. Este senhor, em termos de ferramentas, falando de ferramentas, ao lado do dicionário, na palavra resiliência, vem lá uma fotografia do Nelson Mandela. Este senhor teve preso grande parte da sua vida por acreditar num sonho que desafiava o status quo. O que é que ele fez? Lutou com todas as suas forças de forma agressiva e violenta? Não. Ele aceitou a situação em que estava e lutou pela aceitação. Alguém a dormir? E lutou pela aceitação. E foi isso que ele fez. E sozinho conseguiu mudar a mentalidade de grande parte das pessoas na África do Sul e vejam bem o impacto que ele teve no mundo. Já agora que estamos a falar de resiliência, deixem-me fazer aqui uma nota pessoal para deixar uma palavra de força a uma pessoa que deve servir de exemplo a todos nós e que nós devemos ter sempre na nossa mente e no nosso coração, pelo exemplo que tem sido também nesta área do empreendedorismo, que é o Manuel Forjás. Peço que pensem um bocadinho nele, no exemplo que ele tem sido, e que guardem o exemplo da sua vida até hoje como um exemplo de resiliência a toda a prova.
Mas o Mandela não é o único exemplo. Nós temos vários exemplos. Conhece este senhor? Este senhor tem um nome no mínimo peculiar. Felix Baumgartner. Não é? Parece o nome de um filme de terror. Felix Baumgartner. Bom, este senhor deu-nos um exemplo muito grande do que é ter um grande sonho, muito ambicioso e concretizá-lo. Imaginem o que era aqui há uns tempos. Alguém chegar ao pé de vocês e dizer assim: bom, o que eu queria mesmo era dar um saltinho de skydiving da estratosfera, já agora com um fato espacial que me fique bem, a 1200 km/h e aterrar de paraquedas como se tivesse saltado uma avioneta. Pode ser? E nós iríamos olhar para o Félix e dizer: Félix, passaste. Os saltos fizeram-te mal à cabeça. Vai lá para casa. Vejam o que é que aconteceu a um tipo que acreditou muito no seu sonho e que seguiu em frente. Vamos ver se a tecnologia permite. Espera aí que se calhar vais ter que tirar a publicidade. Como chefe Knorr, para criar as novas sopas Knorr, momentos... Sometimes you have to get up really high, how small you are. I'm going home now. Salta, Félix, salta. Jumper away. E pronto, já está. Nada mais simples. Portanto, aterrar de joelhinhos, depois de 1200 km/h em queda livre, 37 km a cair. Nada de especial, cá estamos, de joelhos. Bom, o que eu vos queria dizer é o seguinte. O que é que vocês acham? Acham que o Felix Baumgartner um dia pensou assim: epá, quer fazer isto, e no dia seguinte estava a fazer? Não, pá, não. E acham que foi só ele a sonhar? Não. O que é que se passa? Por trás de um grande sonho há sempre um processo, um grande processo. E é preciso alguém começar e desencadear esse processo. Com certeza que não foram 200 pessoas na Red Bull que se lembraram ao mesmo tempo: epá, vamos fazer isto, e para a pinta, bora lá. Não. Foi alguém que teve a ideia, contagiou os outros e por aí fora. Okay? Até chegámos a este momento. O que fez a diferença foi o salto decisivo, o chamado leap of faith. Não é? O salto de fé. Foi isso que concretizou o sonho. Mas há um processo enorme por trás. Okay? Em que há imensas peças e imensas chaves que é preciso girar. O que eu vos quero dizer aqui hoje muito rapidamente, e o meu tempo está rapidamente a esgotar-se, não sei porquê, não sei o que é que se passa com o tempo. O que eu vos quero dizer é que todos nós temos um Felix Baumgartner dentro, por muito assustador que isto possa parecer. Todos nós temos esta capacidade de dar este salto de fé para os nossos sonhos. Okay? Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei com um sonho que era de ser artista. Okay? 1974, tinha 11 anos. A maior parte de vocês não eram nascidos. Certo? Deprimente. Aquele senhor vestido de pastor sou eu. E eu quis entrar numa peça de teatro, não obviamente porque a peça de teatro tinha grande qualidade, como podem calcular, mas para mim era um enorme desafio estar à frente de público. Como se vê, aliás. Vocês hoje, se calhar, não pensam que eu teria imensa dificuldade em estar à frente de público, mas era um pânico que eu tinha. Pânico não, pavor. Pronto, tinha consequências físicas. E eu sofria intensamente só de pensar em estar à frente de pessoas. Portanto, desafiei-me a mim mesmo a fazer o teatro e fiz. A seguir foi entrar no Festival da Canção dos Maristas. Concorrência enorme, havia 3 maristas em Portugal. Mas de qualquer modo eu tinha que estar em palco a cantar uma música. Criança que chorava por não ter um...
Cantei. E ganhei o Festival da Canção. Ok? Obrigado. E aqui tive um dos grandes insights da minha vida, que é, se te parece difícil fazer, se calhar é boa ideia fazê-lo quanto antes. Ok? É boa ideia arrumar com o assunto. Porque senão isto vai-te perseguir o resto da vida. Se tu vais ter medo de deixar de fazer as coisas, cada vez que te aparecer um desafio à frente, então não vais a lado nenhum. E portanto, o primeiro grande insight foi este. O segundo grande insight foi que ter coragem não é o contrário de ter medo. Ter coragem é ter medo e avançar de qualquer maneira. O corajoso utiliza o medo como motivador. E é isso que o empreendedor faz. Curiosamente, na raiz etimológica da palavra empreender, há dois significados. Uma que é fazer, que é levar a cabo uma tarefa, e outra que é sentir apreensão. Curioso, não é? Portanto, fazer e sentir apreensão ao mesmo tempo. Vamos ao sonho seguinte. Ser um advogado de sucesso. Vocês pensam, Paulas, quem é que pensa uma coisa dessas? Realmente foi a pergunta que eu me fiz durante muitos anos. Eu penso que foi sobretudo pressão familiar. Quando se tem um avô licenciado em Direito, um bisavô que fez uma Constituição de 33, outro bisavô que foi governador de Moçambique, outro que é embaixador na ONU, outro que foi embaixador em Paris, e de repente passa uma vida a ouvir: os teus bisavôs estão todos na Enciclopédia Luso-Brasileira. Como se fosse o meu sonho estar na Enciclopédia Luso-Brasileira, uma espécie de Hall of Fame dos anos 70, 80. Na realidade, eu cresci a ouvir isto e, portanto, acabei por assimilar um sonho que, na realidade, não era bem meu. Mas fiz tudo como devia. Universidade Católica, curso até ao fim, ótimas notas, 2 anos de estágio num escritório porreiro. Cheguei ao fim, olhei para aquilo e pensei assim, mas afinal, direito e justiça não é a mesma coisa. Portanto, a grande lição que eu tirei deste evento da minha vida foi esta. Ninguém pode sonhar por ti. Okay? Não tomes os sonhos dos outros como os teus sonhos. Tens que aprender a destrinçar uma coisa da outra. Okay? E por isso passei de imediato a esta segunda conclusão. Que ok, tudo bem. E agora vais o quê? Anular os 7 anos que tiveste? Não podes anular os 7 anos que tiveste. Portanto, tens que aprender com eles. Okay? Portanto, vamos avançar, retirar as aprendizagens e seguir. Eu estou a acelerar um bocadinho porque acho que o tempo está a esgotar, não é? Eu não sei, já não vejo ali o cronómetro. Bom, passei ao sonho seguinte, que é deixar de ser advogado. E vocês dizem, mas porquê que isto é um sonho? Porque quando a pessoa passa 15 anos da sua vida a pensar que vai ser uma coisa, é muito difícil deixar de o ser. Acho que todos vivemos isso. E, portanto, quando nós sentimos na pele que temos que nos libertar, que queremos avançar para outra, queremos ser empreendedores noutras áreas, mas, de facto, estivemos presos a uma ideia de nós mesmos durante tantos anos, é muito complicado soltar as amarras. Ok? Eu sei disso, eu vivi isso na pele. E, portanto, a conclusão a que eu cheguei é que, independentemente de tudo o que me prenda à minha imagem, do eu de sucesso, do eu com estatuto, do advogado que era bom advogado e ganhava bem, eu tive que dar o salto para a zona fora da zona de conforto para criar magia na minha vida. E a magia na minha vida era ir mais além. O ir mais além concretizou-se neste outro sonho meio estranho. Estamos no ano 2003, este senhor Dr. Valdir Azevedo está na berra, tema quente, prisão preventiva, e eu ouço toda a gente na opinião pública a cair em cima do Dr. Valdir Azevedo. Mas não ouço o Dr. Valdir Azevedo. E penso, eu saí de direito, porque aquele direito e justiça não era a mesma coisa, mas espera aí, eu também acho isto um bocadinho injusto. Toda a gente cai em cima do homem, mas o homem não fala, deixa-o falar e ele precisa de falar. Isto por um lado, isto é uma parte da coisa. Segunda parte, eu, acabado de fazer a minha pós-graduação de marketing, a minha tese de pós-graduação foi sobre o mercado editorial. E eu queria fazer uma editora. Uma editora que publicasse temas quentes, polémicos, temas que as pessoas não gostassem de falar. Mais uma vez, o meu mau feitio. Desafiar o status quo. Vamos pôr esta gente chocada. E então o que é que eu pensei? Nada melhor do que dar voz a uma pessoa que ninguém quer dar voz. Vamos dar voz ao Valdir Azevedo. E foi o que eu fiz. Publiquei o livro A Armadilha. Como podem calcular,
aquilo foi bastante polémico, mas foi a primeira vez que eu vi um lançamento do livro com 3 diretos de televisão. Portanto, foi um sucesso, no mínimo. E a lição aqui é esta, às vezes, a dimensão do sonho é enorme. Quer dizer, neste exemplo específico, como devem calcular, todos os meus amigos me deram conselhos contrários ao que eu fiz. Tu não faças isso, pá. O tipo está preso, pá, vais estragar a tua vida, pá. Eu sou do Benfica, ok? Também é uma frase polémica ou não? É. Mas eu nem ligava nenhuma ao Benfica, ok? Apesar do meu avô ter sido presidente. Não ligava nenhuma. Mas aqui a questão ia mais fundo que isso. Muito mais fundo. Não tem nada a ver com clubes. Amanhã podemos ser nós a ser acusados por uma série de pessoas e não ter voz. Essa era uma das questões. A outra questão é que nem sempre, quando nos dizem para desistirmos de um sonho, nós devemos desistir. Nós devemos ouvir os nossos amigos. Mas quer dizer, quando eu olho à minha volta e vejo 99% das pessoas com opinião formada, baseados apenas naquilo que ouviram nos mídias, isso em vez de servir como fator dissuasor, serviu para reforçar a necessidade que eu tinha de avançar. Depois vem um sonho que tem mais a ver com sentimentos e emoções. No meio disto tudo, ser advogado, de lançar livros, fazer negócios, há uma grande lição que nós temos que aprender. É que os projetos, nomeadamente os projetos sociais, são maiores do que nós próprios. Tal como o amor que um filho nos demonstra que conseguimos ter, prova que há coisas que vão além de nós próprios. Okay? E eu só pus esta nota aqui, só para vos fazer perceber que nos projetos sociais, sobretudo, tem que haver uma dose muito grande de paixão envolvida. E os projetos, quando os lançamos, deixam de ser nossos. São projetos para a sociedade. Vamos ao meu sonho, que me traz aqui, não é? Que é por causa deste sonho que eu estou hoje aqui a falar. Se eu não tivesse tido este sonho, eu não estava aqui a falar hoje. Este sonho é o Terra dos Sonhos. A Terra dos Sonhos, eu tive um sonho enorme. O meu sonho foi, bora lá mostrar às pessoas que elas conseguem realizar todos os seus sonhos, mesmo aqueles que parecem mais impossíveis. Bora, vamos embora. E como é que vou fazer isso? Não, tens de começar em algum lado. Mas quê? Vou começar devagarinho. Fui uma fundação espanhola, a Fundação Pequeno Deseo, que faz concretização de sonhos impossíveis de crianças com doenças crónicas graves. E eles disseram, olha, vá lá para a tua terra e vuelve mais tarde com 7 sueños e logo hablamos. E eu, com o meu mau feitio, o que é que fiz? Voltei, mas não realizei 7. Realizei 425. E ainda não voltei lá. Portanto, basicamente, aqui nós temos sempre a opção de começar pelo sonho mais pequenino ou pelo sonho maior. Eu fiz uma coisa que eu acho que é a solução ideal, que é não desistir do sonho maior, mas começar passo a passo. Que no fundo é aquilo que nós todos fazemos na nossa vida. Não pensem que há pessoas que estão mais destinadas para ser empreendedoras que outras. Todos nós somos empreendedores nos momentos da nossa vida em que tomamos decisões e não sabemos as consequências das decisões que tomamos. Isso é ser empreendedor. Okay? É decidir avançar sem saber as consequências. A segunda razão porque a Terra dos Sonhos tinha mesmo que vir para a frente é esta. É porque eu punha-se aqui um dilema fundamental. De que lado é que eu quero estar? Quero estar do lado da impossibilidade da maioria ou da possibilidade de uns poucos? Eu quero estar do lado da possibilidade de uns poucos. Porque o lado da impossibilidade da maioria não é tão interessante. A possibilidade de uns poucos quantos, como um Steve Jobs ou um Richard Branson, que sonham grande e que fazem, é onde eu quero estar. E eu posso decidir estar nesse lado quando quiser. Por outro lado, em termos de negócio, a concorrência é muito menor. Bom, passar da Terra dos Sonhos para o sonho a seguir, porque não basta fazer uma Terra dos Sonhos onde já realizei 425 sonhos, não. Porque isto estamos a falar de nichos de pessoas especialmente carenciadas, ok? Eu preciso de ir mais longe. Não basta criar um momento one shot onde eu realizo um sonho, crio impacto e depois vou embora. Não. Eu tenho que criar uma continuidade. E de repente na minha cabeça começou a criar-se um projeto, a visualizar-se uma casa dos sonhos. Eu até agora não tenho um sítio físico, eu estou a trabalhar numa agência de comunicação que é a Norma Jean, parcerias, mas não tenho uma casa minha. Mas comecei a planear esta casa. E esta casa era uma casa que tinha uma unidade de acompanhamento de crianças com doenças crónicas graves, uma coisa que eu chamei o CIF,
Unidade de Cuidados Intensivos de Felicidade. Marca registada da Terra dos Sonhos. Vai avançar para o ano que vem. Mas esta casa também tem um caminho dos sonhos, que é um percurso com várias salas temáticas que ensina às pessoas a desfazer crenças limitadoras e a desbloquear a sua capacidade criativa, a sua capacidade de sonho. E comecei a pôr isto tudo no papel. E depois, no fim, cheguei ao papel e disse assim: epá, porra, já tenho um projeto. Agora só me falta uma coisinha. Quê? Uma casa, pá, por volta de 500 metros quadrados. Coisa pouca. No centro de Lisboa. Né? A custo zero. Pá, de preferência com 2 pisos. Porque se for o piso de cima, tem lá o centro de operações da Terra dos Sonhos e ainda transporte para lá a equipa. Portanto, ficava tudo lá. E fechei o livro. E depois pensei assim, cronograma, epá, isto vai ser 6 meses a 1 ano para conseguir esta casa. E fechei a apresentação. Isto era uma quarta-feira. 2 dias depois, telefona-me uma senhora que é Dulce Cantoniz, que é filha do Vasco Cantoniz, que é presidente da Fundação Dom Pedro IV, e diz-me assim: olha, o meu pai vai fechar uma das valências da Fundação. E eu, então? Vão fechar aqui uma casa, que era uma casa onde estava uma creche, só que era preciso fazer obras e nós não queremos investir, mas aquilo foi uma doação do rei Dom Carlos e, portanto, há uma condição para nós continuarmos a explorar o espaço. E eu, sim, então qual é a condição? São 2, então, quais são? Então, a primeira é que esteja lá um projeto social. E eu, boa. E a segunda? A segunda é que esse projeto trabalhe com crianças. Boa! Posso ver a casa? Posso. Bora. Fui lá ver a casa, abro a porta, esta casinha aqui, que é na Junqueira, em Alcântara, faz parte da Corredoria Nacional, é em frente ao Hospital da Gasmeniz. Abro a porta e vejo, uma aula para o CIF, aí do lado esquerdo, uma zona aberta para o Caminho dos Sonhos. Tem andar de cima? Tem. Um sótão, porra. Pá, não me digas que tem pátio. Tem pátio. E olha, e condições? Condições vais ter que falar com o meu pai. Eu, pronto, está tudo estragado. E agora lá veio o pai. Fui reunir-me com o pai, almoçar com o pai. Almoço, explico-lhe o projeto, ele chega ao fim e diz-me assim, literalmente diz-me: Frederico, que ele é militar, Frederico, tome lá a chave da casa e vá sonhar. E eu, meu dito, meu feito, agarrei, sim senhora, mas em condições? Ele: dá condições, homem, vá trabalhar. Portanto, qual é o insight que eu tive aqui? Quer dizer, é uma carência muito minha, mas que eu tenho verificado ao longo dos tempos, que é, quando nós acreditamos muito nas coisas, nós, mesmo inconscientemente, fazemos uma série de movimentos em direção a essas coisas. E estamos constantemente a fazê-los, mesmo quando não nos apercebemos. E as pessoas que estão à nossa volta apercebem-se, sentem e assimilam isso. Nas alturas em que nós precisamos, a vida tem uma maneira estranha de nos trazer de volta aquilo que nós vamos mandando de alguma forma para fora. Isto é uma crença muito minha e este fenómeno da casa comprova-o muito bem. Adiante. Esta senhora, que talvez vocês conheçam, quis muito ver-me. Era o sonho dela. Aliás, por isso é que ela... por isso é que ela tem na lapela ali o nosso logo. Está bem, é ao contrário. Eu é que tenho muito o sonho de a ver. E é o meu próximo sonho no qual estou a trabalhar. Tenho alguns projetos para lhe propor, mas não vou já fazer aqui o disclosure dos projetos, porque acho mal. Mas saibam que tem a ver com Portugal e África. Finalmente, para terminar, queria-vos dizer que, obviamente, tudo isto, todos estes meus sonhos, todos estes meus insights e tudo aquilo que eu vos quero desafiar a fazer, mesmo que passe pelo mundo global como hoje tem que passar, nunca se esqueçam da sua terra. E não façam aquilo que muitas vezes vos dizem, que é: vão para fora. Não vão. Fiquem cá dentro. Há aqui muito para fazer. Okay? É o que eu vos peço, porque para mim, a minha terra dos sonhos é Portugal. Se alguém quiser fazer perguntas...
aqui todos, neste momento, do nosso lado, uma iniciativa de empreendedorismo social. Eu acredito que a Terra dos Sonhos receba e precisa de donativos. Este workshop foram 24 horas gratuitas. Eu recebi aqui imenso e gostava de alguma maneira poder contribuir. Portanto, o que eu iria sugerir era que se passasse numa caixa, e de certeza que todos nós temos algum dinheiro connosco que vai ser muito útil a este senhor que faz uma obra extraordinária. Muitos parabéns. Agradeço. Mas não é preciso, mas agradeço. Recebemos donativos, claro. Nós somos uma instituição, somos uma IPSS, ok? Porque ainda não há outros formatos legais que possam ser usados com eficácia. Somos uma IPSS. Portanto, obviamente, recebemos donativos e de particulares e empresas. Mas não é preciso. Muito obrigado, agradeço muito. Só o ouvirem já é bom. Obrigado. Pergunta. Boa tarde. Tu estás de parabéns. O teu projeto é muito interessante. E eu sou ecologista, sou coordenador do Limpar Portugal em Aveiro. Acredito que nós devemos dar algo à sociedade, e eu posso dizer que um dos objetivos da minha namorada, que é audiologista, é a partir dos 35 anos deixar de trabalhar e passar a ajudar crianças com problemas de audição. Portanto, eu julgo que vou-lhe passar o contacto e julgo que vais receber aqui mais uma pessoa que te vai ajudar nesse sonho, e eu acho que ele merece mais uma salva de palmas, porque isto efetivamente é fantástico o que ele está a fazer. Bom, tem-me sentido mal com tantas palmas. Espera aí, só um bocadinho. Em relação ao que tu disseste, deixa-me corrigir-te. Tu disseste, a minha namorada, não é? Vai deixar de trabalhar. Mentira. Vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar muito mais. Quando se trabalha por paixão, é muito mais. Trabalhas muito mais. Temos aqui exemplos de empreendedores que sabem o que é. Quando a pessoa trabalha com a paixão, tu trabalhas muito mais. Só que há uma diferença. Tu entras no chamado estado de flow, não é? Tu nem dás pelo tempo a passar. Estás de tal forma centrado que não dás pelo tempo a passar. E isso é que faz toda a diferença. Aliás, eu acho que aquilo que faz a diferença dos empreendedores e não empreendedores não é nenhuma característica genética, é pura e simplesmente a capacidade que eles têm de se desbloquearem, autodesbloquearem do medo da responsabilidade e do medo da dimensão da responsabilidade e entrarem em flow, sem pensarem demasiado das consequências, porque estão certos da sua solução. Agora, em relação à parte da ecologia, deixa-me só dizer que a Terra dos Sonhos está a fazer um projeto, que has de saber em breve, ligado à ecologia também. Ou seja, em parceria com uma instituição da área ecológica. Também é muito importante. Acho que só tenho tempo para mais uma, não é? Certo? Olá. Eu tenho uma paixão, são as crianças, a minha grande paixão. Eu sou educadora, não exerço por questões económicas, ganha-se muito pouco. Mas a minha grande paixão foi quando trabalhei no Hospital Pediátrico. Fico sempre um bocado emocionada quando falo nisto, porque trabalhei com crianças com doenças oncológicas. De qualquer das formas, aqui quero-me disponibilizar gratuitamente para ajudar naquilo que fosse possível na construção do projeto. Porque há quem tenha dito que eu era uma excelente profissional. Sou vendedora agora. Já era antes. Obrigado. Aqui está um grande exemplo de claramente a sua vocação não é essa, não é? Não é ser vendedora. Mas que por necessidade... Não, está bem, mas está feliz a fazer o que faz? Está completamente realizada a fazer o que faz? Quando comunico, sim. Quando comunica? Sim, gosto. Quando fala com as pessoas? Sim. Parte do contacto? Sim, eu gosto de Okay. Mas gosta mais de vender produtos ou de... Eu gostava de fazer mais coisas, mas tenho direito. Aí, epá.
Estou a brincar consigo. O peidote de Jânio ainda não sei aquilo que, se vivesse outra vez, eu não conseguia escolher uma só profissão. Que, aliás, é o que eu acho que acontece muito hoje em dia. As pessoas não escolhem uma só profissão. Eu não gosto de pessoas modestas, digo isto muitas vezes, não gosto mesmo. Não gosto. Pois. E assumo aquilo que sou. E acho que até tenho jeito para várias coisas. Uma das coisas que eu sei que faço neste momento, e já faço há 25 anos, tenho uma loja, já agora aqui como a loja mais gira de Portugal, com a roupa mais gira para a mulher, a Alachi. Temos que aproveitar sempre as oportunidades. De qualquer das formas, quando tirei o curso foi quando já estava lá, mas foi quando engravidei, era para ser uma mais-valia para mim como mãe. Exerci, entretanto, mas como trabalhava muito e gosto mesmo muito de trabalhar, e como tive, não tive grande sorte. Fiz sombra e Mas tem essa paixão, não é? dei mal. Agora, crianças para mim... Pronto. Olha, o que eu lhe posso dizer é que aceito a sua ajuda. Venha ter comigo aqui no final, que eu acho que nós temos que avançar. Venha ter comigo aqui no final e falamos sobre isso. Mas com certeza, com certeza. Muito obrigado por não terem adormecido. Obrigado.